Oi de novo pessoal, Charles aqui. Vamos para a nossa segunda aula, né, sobre sistema de arquivos. Em sequência aquela aula de introdução ao Linux. A primeira coisa que a gente vai ter é que a apresentação vai estar no mesmo lugar, né, no GitHub do Ganesh, só que é aula 2 agora, tá? Então nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre sistema de arquivos, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o terminal e depois a gente vai fazer uma prática com alguns comandos, tá? Então, primeiro, antes de falar de sistema de arquivos, né, vamos voltar e falar o que são arquivos no Linux, certo? No Linux, primeiro tudo é arquivo, essa é uma máxima que vocês vão ouvir por aí. Mas um arquivo para o Linux é simplesmente um conjunto de bytes, ou um conjunto de caracteres, se você quiser pensar assim. Ele não assume nada sobre aquele seu arquivo, é só um conjunto de bytes para ele, tá? E aí agora a gente precisa ver como esses arquivos são organizados, né? Porque você pode ter vários arquivos, vários usuários e etc. Então, eles são organizados desse jeito aqui que vocês estão vendo nessa imagem, né? É uma estrutura de árvore que a gente chama na computação. Então a gente tem o nó raiz, que é esse barra, e esse nó raiz tem vários filhos, né? Por exemplo, tem bin, tem dev, barra etc. Então etc é um filho. E tem o home. E os filhos, os nossos filhos também podem ter seus próprios filhos, né? O home tem Bill e Patrick. A gente também pode pensar que, na verdade, o home é o pai do Patrick. Então a gente sempre tem que pensar, o Patrick é o filho do home e home é o pai do Patrick, tá? São algumas coisas que a gente vai acabar passando por aí e acabar falando, e aí vocês precisam estar sabendo dessas terminologias, beleza? Então começa da raiz e é organizado em diretórios. Diretórios no Linux é a mesma coisa que pasta para o Windows, tá? Então a gente usa diretórios aqui e esses diretórios podem conter arquivos ou outros diretórios, beleza? Agora a gente vai ver um pouquinho como navegar nesses diretórios, subir, descer, e etc e tal, beleza? Só que para isso a gente precisa usar uma coisa que é o terminal, tá? Voltando um pouquinho, como são as formas de interação com o sistema operacional? Normalmente a gente tem interface gráfica, que eu acho que todo mundo vai estar acostumado já. Você entra lá no navegador de arquivos, você pode abrir um arquivo, mudar de pasta, copiar, colar, etc. E normalmente as interfaces gráficas são muito intuitivas e simples. Só que para algumas tarefas a gente precisa de uma coisa que nos dê mais poder, deixe a gente fazer mais coisas. Para isso, no Linux existe o terminal, que é um modo de interação somente texto, mas que te dá uma flexibilidade muito grande. A gente consegue fazer muitas coisas com ele, né? E assim, o que a gente vai usar? A gente vai ser Haskell, pessoal, então a gente vai usar terminal, beleza? Beleza, vamos ver o que é esse terminal, também o shell que a gente chama. Vocês estão vendo ele aí na minha esquerda. Vocês estão vendo ali, ó, ping@thinkpad. É o terminal que está aberto. O primeiro nomezinho ali, que é o ping21, é o meu nome de usuário, beleza? Depois do arroba, você tem o nome do computador. Então, o hostname desse computador aqui que eu estou usando é ThinkPad, beleza? Depois você tem o dois pontos, tranquilo, sempre vai ser igual. E aí ele tem o caminho, ele indica o diretório que você está, beleza? Ali no meu caso, eu tenho aqui o tio. E isso é uma coisa que o terminal tenta ajudar a gente a deixar a interface mais simples. Então, o tio é um símbolo especial que significa eu estou no diretório home, ou seja, na casinha desse usuário. Cada usuário tem a sua casinha, então o tio de cada usuário significa a casinha daquele usuário, beleza? Depois a gente tem um cifrão aqui. O que esse cifrão significa? O Linux nasceu como um sistema multiusuário. E como você tem muitos usuários, você precisa ter uma coisa que é o administrador do sistema. É o cara que pode fazer tudo, né? É o super usuário daquele sistema. Ele pode acessar os arquivos de todo mundo, ele pode deletar os arquivos de todo mundo, ele pode instalar programas, ele pode desinstalar programas, ele pode fazer tudo. Esse cifrão indica que a gente é um usuário normal aqui, então a gente não tem permissões para fazer tudo que a gente quiser aqui. Mas existe também a cerquilha, né, que indica o superusuário. Agora, para quem nasceu depois de 2000,
hashtag, beleza? Aí depois disso tem o comando, você pode digitar um comando, você vai invocar um programa e ele vai fazer alguma coisa. Só que você pode passar também com um tracinho, você pode passar uma flag para ele. É um sinalizador que vai falar, olha, altere o seu comportamento para fazer alguma outra coisa a mais. E a gente já vai ver como isso funciona, beleza? Então, o primeiro comando que a gente vai ver aqui é o uname, que ele mostra as informações do sistema. Se eu mostrar aqui no meu, é um Linux. Só que eu também posso passar um sinalizador, uma flag para o comando, e ele vai me mostrar todas as informações que ele sabe do meu sistema. Então, é um Linux que tem esse nome, né? Esse é o host name do meu computador, é ThinkPad. Ele está usando essa versão do kernel Linux, ele está usando o Debian, né? Que é uma distribuição famosa. Ele tem uma arquitetura x86 64 bits, tranquilo, tudo certo. Agora o próximo comando é o whoami. Como ele é um sistema multiusuário, você precisa saber qual é o seu usuário. Nem sempre está mostrando aqui, igual o meu está ping21. Às vezes não mostra e você precisa saber. Então esse comando é o whoami, ping21, beleza? Por ser um sistema multiusuário, você precisa ter um programa que te permite trocar de usuário. Esse programa é o SU. Ele usa uma sintaxe especial para ele, que é esse tracinho aqui. Esse tracinho vai indicar para o comando, olha, troque de usuário, faça login como outro usuário. Se vocês, por exemplo, tentarem fazer login como superusuário, se vocês tentarem fazer o login como superusuário, que normalmente você poderia passar assim, só su, ou padrão, se você não passar nada, fazer login como superusuário, você pode não conseguir executar alguns programas, porque ele não faz de fato o login como superusuário, ele só troca algumas coisinhas, mas não tudo. Então quando você passa aquele tracinho, você trocou completamente o usuário, você vai conseguir fazer tudo, certo? Então eu vou logar aqui no meu usuário, padrão, sem ser o que eu criei para fazer esses vídeos. Beleza, vamos checar se eu mudei mesmo de usuário. Whoami aqui, Charles, beleza? Se eu quiser fazer o login como superusuário, eu posso também. Superusuário agora é o root também. Ele é conhecido como root. Beleza? Agora, nem sempre você quer ficar fazendo login como superusuário, ou só para invocar um único comando. E algumas distribuições nem dão uma senha para o superusuário. Então, o superusuário existe, mas ele não tem uma senha que você possa logar. Para isso, eles usam sudo, que você executa uma ação como aquele usuário. Por padrão, quando você usa só o sudo, você executa como superusuário. Por exemplo, vocês sabem que aqui eu estou no meu usuário Charles, eu vou fazer sudo, e aí eu coloco o comando que eu quero executar, whoami. E aí o que ele vai falar? Root, porque eu estou usando aquele comando como superusuário. Eu estou executando aquele comando como superusuário, beleza? Um outro comando importante que a gente tem aqui é o pwd, que ele mostra o seu diretório corrente, né? Ele mostra o caminho do seu diretório corrente. Então, se eu estou aqui em ping21 e eu der um pwd, ele vai mostrar que eu estou, na verdade, em /home /ping21, que é o que aquele til me indica aqui, certo? O próximo comando é mais legal, que é o ls. Ele serve para listar o conteúdo de um diretório. Então, se eu der um ls aqui no /home /ping, ele vai mostrar só um download. Então, se eu não passar nada como argumento do ls, ele mostra o diretório corrente. Agora eu tenho um outro diretório dentro de /home /ping, que é o downloads. Então, se eu der um ls downloads, ele vai mostrar tudo que eu tenho lá. Então, eu tenho alguns arquivos PDF, eu tenho um outro diretório, eu tenho um arquivo zip. Eu posso mostrar também de um outro jeito, que é o ls /-l, né?
que é uma flag, né, um sinalizador para ele agir de uma maneira diferente. E ele vai me mostrar com uma lista com mais algumas informações que depois, nas próximas aulas, a gente vai ver o que significam, tá? Então lá, mesmas coisas, aulas redes, DEFCON, DNS White Paper, ZIP aqui, tudo certinho. Agora a gente vai mostrar mais uma flag do LS, que é o traço A, que é me mostre tudo que tem aqui nesse diretório. Se eu der só um LS, eu vou ver só o download. Se eu colocar o traço A, ele vai mostrar algumas coisinhas interessantes que antes ele não mostrava. Ele mostra todos esses diretórios que começam com ponto. Esses arquivos também começam com ponto. A convenção no Linux é arquivos que começam com ponto, ou diretórios que começam com ponto, são escondidos. Eles não são mostrados geralmente quando você dá um LS ou quando você usa o seu navegador de arquivos, a interface gráfica, por exemplo, eles não são mostrados. E quando você passa traço A, ele mostra esses arquivos. Normalmente são arquivos de configuração, etc. Tá? Ali também, além disso, a gente está vendo duas coisinhas especiais, que é o ponto aqui e o ponto ponto. Eles também são coisas para facilitar a nossa vida. O ponto, ele é um sinônimo para o diretório corrente. Então, se eu fizer um ls ponto, eu vou mostrar o diretório que eu estou. Que ele vai fazer um ls /home /ping21. Vai mostrar só downloads. Já o ponto ponto, ele indica o diretório pai. Então, se eu der um ls ponto ponto, ele vai mostrar só os diretórios de /home, que é o diretório pai de /home /ping21. Beleza? Então ali tem o outro usuário que é o Charles e tem o ping21. Agora tem uma última coisa que eu quero falar do LS, e na verdade essa coisa que eu vou falar não é específica do LS, funciona para quaisquer outros comandos que vocês estejam querendo usar. Quando vocês querem, por exemplo, eu quero listar downloads, mas eu quero listar algumas pastas, alguns arquivos específicos, só os arquivos que são PDF. Então eu posso usar isso aqui, ó. Essa indicação especial, o asterisco. O terminal ele interpreta o asterisco como substitui esse asterisco por qualquer coisa que possa existir naquele diretório. Então eu vou fazer assim. Eu vou substituir aquilo por qualquer coisa, mas tem que ter o ponto PDF no fim. Então se eu fizer isso, eu vou ver que eu substituí aquele asterisco por DEFCON 19 Garcia, tal, DNS White Paper, GPO Hist Paper e Software Under Production. Tá? Então, o asterisco é uma forma de você dizer para ele, substitua por qualquer coisa que se encaixe nessa formatação que eu estou passando. Qualquer coisa que termine em .pdf. Vocês podem ver que eu estou digitando meio rápido, né? Estou fazendo assim, ls, downloads e pá. Ele já aparece ali. Na verdade, isso, quando você está falando de um arquivo, quando você está escrevendo algum arquivo, você pode apertar o Tab e ele vai tentar autocompletar. Se tiver um arquivo, um diretório com aquele nome, no diretório corrente que você tiver, ele vai tentar autocompletar. E tem mais algumas coisinhas importantes que ele faz. Se vocês apertarem a setinha para cima no teclado, ele vai para o último comando que você executou, tá? Então ls/downloads.pdf. Se eu apertar para cima de novo, ele vai para o anterior desse. E assim por diante, até a gente chegar naqueles primeiros que a gente executou. O sul, o who am I, beleza? Aí se vocês apertarem a setinha para baixo, você vai para o mais recente, né? Então a setinha para cima vai para o mais antigo, a setinha para baixo para o mais recente. E também existe uma forma de você pesquisar comandos que você já executou, que você aperta Ctrl R e ele vai fazer uma busca. Então, por exemplo, eu quero who am I. Olha lá. Eu digitei who, depois do Ctrl R e ele já me mostrou who am I. Se eu der Enter, ele vai executar o comando. Ok, essa é a última parte do ls. Agora vamos falar de mudar de diretório, que a gente ainda não fez isso. O cd é o comando para a gente mudar de diretório. Então eu estou em /home /ping21. Nesse diretório eu tenho outro diretório que é downloads. Eu quero mudar para downloads, então eu vou fazer cd downloads.
eu mudei de diretório, beleza? Então, cd é um comando bastante simples, mas aqui a gente pode falar de uma coisa importante. Nesse diretório eu tenho aula redes. Eu posso me referir a aula redes de duas maneiras diferentes. Eu posso usar o caminho relativo, ou seja, quando eu dou um ls aula redes, eu estou falando, olha, no diretório corrente que eu estou, procure e liste os arquivos de aula redes. Tá? Esse é um jeito de eu falar de aula redes. Só que existe um outro jeito, que é o caminho absoluto, que é falar todo o caminho. Então, eu estou em barra home, barra ping 21, barra downloads, então eu falo, ó, liste o conteúdo de barra home, barra ping 21, downloads, aula redes. Esse é o caminho absoluto de aula redes. Enquanto que se eu der só o aula redes, é o caminho relativo, beleza? E eu acho que é isso por hoje, pessoal. Se vocês ficarem com alguma dúvida, colhem no nosso encontro de dúvidas. E é isso. Falou!